Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ampliar a reflexão do vídeo de ontem, tá? Ontem a gente falou sobre a questão da polarização entre o Lula e Bolsonaro, entre a esquerda e a direita no Brasil atual, e no vídeo de hoje a gente vai falar como que a filosofia pode contribuir para entender melhor essa questão aí e a importância de ter um lado nesse momento agora do Brasil especificamente, tá? Nosso contexto atual aí, tá? Então, antes de começar o vídeo, já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total, tá? O zap tá na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí é só falar, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, né? Vamos tentar aqui, vamos fazer só uma rememoração rápida de alguns pontos, breves aqui do vídeo passado, para fazer a reflexão do vídeo de hoje, tá? Então é o seguinte, né? A conclusão foi de que a polarização é inevitável, que não tem como fugir disso, tá? E um exemplo, né, que aconteceu inclusive ontem, os bolsominions vaiando o Lula, chamando o Lula de ladrão, né, lá naquela comemoração da reforma tributária, né, que foi aprovada no Congresso, né, enfim, uma coisa histórica realmente, e aquela meia dúzia de bostelas ali vomitando lixo ali, xingando o presidente, mas ao mesmo tempo demonstrando que há um confronto efetivo de projetos no Brasil atual, especialmente na política de Estado, tá? Enfim, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o tal do Thomas Traumann, né, que era o ex-ministro da Dilma, disse que o Lula estava polarizando demais. Não tem alternativa, com essa gente tem que polarizar mesmo, né? E para além do fato de a gente estar lidando com enfim, né, proto-autoritários ali, defensores de ditadura, etc e tal, existe existe uma questão que é um contexto político que é mais amplo que isso no Brasil, né? Porque o Bolsonaro e essa direita neo-autoritária aí, eles são apenas um exemplo mais extremo e recente de algo que o Brasil já carrega há muito tempo, né? Isso não é uma novidade, tá? Então, isso se explica na história do Brasil, explica no contexto geral do que a gente tem vivido aí, tá? Desde o início. E finalizamos também, né, ponderando que não há isenção. O exemplo é o tal do juiz Moro e do Dallagnol, né, que pagaram ali de juízes isentos e imparciais. Assim que eles meteram o Lula na cadeia, se vincularam ao Bolsonaro, né, e o juiz Moro virou ministro e o Dallagnol virou deputado por um partido de direita. Então isso é tudo conversa fiada, todo mundo tem lado, especialmente na política de Estado, tá? Ou na visão sobre a política de Estado, né? Não tem jeito, tá? A escolha do Bolsonaro também, as escolhas dele para o STF foram radicalmente, né, enfim, ideológicas, foram escolhas polares, vamos dizer assim, né? Ele tem lado também. E a gente está vendo agora lá o Milei na Argentina também, né? Defendeu a liberdade, carajo, não sei o que. Assim que ele ganhou, ele meteu polícia no lombo lá da esquerda, que foi para a rua, né, enfim, criticar as medidas dele neoliberais e que vão gerar problema lá, pode ter certeza disso, tá? Muito bem, pessoal, então aí vale dizer o seguinte, né, que a questão do nosso vídeo aqui é como que a filosofia pode ajudar a gente a entender a importância da polaridade, a importância desse debate e ao mesmo tempo da percepção das diferenças na política, tá? Que é uma questão muito mais complexa, né, no cotidiano, na vida privada e no nosso exercício ali da vida social, na microvida, na microfísica da sociedade, como diria o Foucault, né? Mas nas questões do Estado, do poder, elas são muito mais evidentes, muito mais fáceis de desenhar, né? Então, como que surgiu a filosofia? Isso é importante entender isso aqui, porque a filosofia ela surge como um lado contra outro lado, né? Tá aqui, ó, o Jean-Pierre Vernant, tá? As origens do pensamento grego. Ele mostra como que a filosofia surge na Grécia, né? Lá por volta do ano de 2000 e tal, ali, né? Quer dizer, há 2000 e tantos anos, né? Na Grécia, e surge de que forma? Qual é o contexto? Na Grécia daquela época havia um poder soberano, né, dos reis ali e tal, que governavam a partir de uma conexão com a figura divina, né, e com os mitos ali e tudo mais. Então, quer dizer, o cara governava sem, né, não tinha debate político, ele governava porque ele era o escolhido de Deus e acabou,
né? E aí os plebeus, né, eram o tempo todo roubados, e né, o que se chamava de impostos, né, na época era o dinheiro para manter né, enfim, as regalias daquela nobreza, e que era parasitária, totalmente parasitária, e às custas, né, do povo e dos plebeus, que não podiam questionar aquilo, discutir aquilo, né, porque a coisa era totalmente vertical, autoritária. Num certo momento ali, a Grécia um pedaço da Grécia ficou sem rei, né, é isso que ele explica aqui, e aí nesse contexto ali surge a filosofia e surge a política, né, como a ocupação desse espaço, que era uma relação radicalmente vertical e inquestionável, né, entre o rei e os plebeus. E aí, por que essa relação entre o rei e os plebeus não dá nem para chamar de polar isso aí, né? Porque não havia discussão, né? Era uma diferença radical, mas baseada num autoritarismo que não permitia nem, né, uma discussão ali para poder diminuir as desigualdades, etc. e tal. O rei mandava e o plebeu obedecia, não tinha discussão, né, não tinha debate. Então, para ocupar esse espaço aí depois de de uma certa crise lá dos reis divinos, dos reis soberanos, naquele momento surgiu na Grécia essa figura do filósofo e a figura da política, que é a ocupação desse espaço social pela via de um debate de ideias ali e tal, tá? E aí dá para dizer o seguinte aqui, né, que eu anotei: a filosofia, né, e a política criam um espaço público que destaca a vida social do julgo da religião, né, portanto daquela coisa totalmente monolítica, que são as regras inquestionáveis, os dogmas, etc. e tal, que são vendidos para as pessoas como verdades inquestionáveis, né, e passíveis de punição, de castigo, e etc. e tal, né? E abre para outras formas. O surgimento da filosofia e da política abre também para outras formas de vivência, né? As vivências do cotidiano, as vivências ali, né, sociais, de exercício das relações sociais, até das relações comerciais mesmo, da sexualidade, da religião, dos esportes, etc. e tal. Tudo isso aparece ali, tá? E da própria filosofia, né? E além disso cria também o debate da representação, né, que vai desembocar no futuro na questão do Estado, que é o que a gente vive hoje, tá? Há que se ponderar, inclusive, o exemplo do Sócrates, né, que é o filósofo ali, que é uma espécie de ponto de inflexão ali da filosofia, porque o Sócrates foi condenado à morte, teve que tomar veneno, né, que foi a cicuta, porque ele estava, segundo os poderosos daquele momento ali, corrompendo a juventude com a tal filosofia, ou seja, estava instigando as pessoas a refletir, pensar criticamente, etc. e tal. Então, os autoritários, e aí eu finalizo essa reflexão pontual aqui sobre o surgimento da filosofia, os autoritários de plantão são aqueles que não gostam de polaridade, eles não gostam do debate das diferenças, né? Tem uns, inclusive, que se disfarçam aí, são os perversos, né? Se disfarçam, dizem que estão dos dois lados e tal, e aí tu vai ver bem, né? Eles têm um lado que está bem disfarçadinho ali, e eles estão exercitando ali o autoritarismo dele violento, né, através desse disfarce, né? E, enfim, os autoritários são desses vários grupos aí. Então, o autoritário, ele não gosta do debate entre diferenças, não gosta dessa polarização, né? Se o Bolsonaro consegue dar um golpe ano passado, né, destitui o STF, e passa a governar por decreto, etc. e tal, com o exército, né, tal, acaba a polarização. Percebem? Não tem mais debate de ideia, não tem mais debate de projeto, fica ali um exercício único, como foi o caso na ditadura que durou 21 anos aqui no Brasil, tá? Então, pessoal, aí a pergunta agora desse momento é a seguinte, tá? Para a gente chegar agora na contribuição dos filósofos e como que eles podem ajudar a gente a entender isso aqui. Por que existe gente que acredita que é possível não haver polaridade? Tá? Tem vários tipos, né? Tem aquele otimista que acha que tudo se resolve no debate, tudo se resolve, né? E esses otimistas, eles costumam criticar o Bolsonaro. Eu já acompanhei aqui vários canais de política, né, no YouTube, muita gente cai nessa, né? Então, não, olha só, minha preocupação aqui é com os costumes, com o autoritarismo do Bolsonaro, porque é bem diferente, você olha ali, você vê um Dória da vida, né? O Dória é aberto para o debate, ele não é autoritário como o Bolsonaro. Isso é ingênuo por quê? Quando você observa
essa distinção entre os neoliberais e a esquerda no Brasil, a tendência dos neoliberais é aceitar autoritários para poder... Por que eles aceitam os autoritários? Porque geralmente os autoritários que são de direita no Brasil, né, as ditaduras no Brasil sempre foram de direita, e são eles que mantêm os privilégios dos neoliberais, dos liberais, enfim, dos milionários, dos ricos, né? Então interessa para essa parcela da direita, que não é conservadora, que não é autoritária do ponto de vista aberto, né? Não é autoritária abertamente, mas interessa para essa gente quando vê um sujeito como Bolsonaro, né, que é um milíco, etc. e tal, ligado a, né, uma certa perspectiva conservadora de direita, a primeira coisa que eles fazem é perguntar quem é o ministro da Economia. Ah, o Paulo Guedes? Quem é esse cara? De onde ele é? Ah, da escola de Chicago, neoliberal, tem dinheiro em paraíso fiscal, tá? Ele é a favor da austeridade. Ih, então tá tranquilo. Ah, mas o Bolsonaro é um autoritário. Não tem problema não, dane-se, tô nem aí. O importante é não mexer no meu dinheiro, meu irmão. Entendeu? Então, assim, essa perspectiva dos otimistas, que o importante é bater no Bolsonaro, mas o Dória, não. É ingênuo isso. Há que se ponderar que os neoliberais estão cagando para autoritarismo. Eles não ligam para isso, porque eles vão ganhar dinheiro do mesmo jeito, certo? O que denota que há uma polaridade evidente e que, enfim, né, há que se ir dialetizando isso, refletindo isso, problematizando isso para poder pensar saídas que permitam não que a polarização termine, mas que ela gere um cenário de solução para problemas básicos, né, uma solução razoável para os problemas básicos, e que essa polaridade se configure sem autoritarismo, sem perdas, né, para a maioria das pessoas e tudo mais, tá? E aí a gente tem, então, voltando à pergunta, por que existe gente que acredita que é possível não haver polaridade, tá? O primeiro tipo são os que acreditam no tal livre mercado, né? Esses são os primeiros que acham que não tem polaridade. Basta pensar no tal velho da van, né? O velho da van é isso aí, porque é um exemplo de como que é a cabeça dessa gente na superfície, né? Quando a gente não entende o que eles são de maneira mais profunda, fica na superfície, a gente fica parecendo que eles não estão nem aí para polaridade. O velho da van passou 4 anos xingando o Lula de ladrão, dizendo que a esquerda é isso e aquilo. Assim que o Lula ganhou, ele vai para a televisão dizer, vai para o YouTube, sei lá, dizer, eu sou a favor do Lula, tá? Por quê? Porque é um cara que só pensa em dinheiro, o negócio dele é grana, ele não está nem aí quem está governando, tá? E aí o efeito disso é o seguinte, né? Quando a gente acredita nessa versão aí de que o mercado resolve tudo, né, e que acaba com a polaridade, a gente ignora uma série de coisas. Por exemplo, o embate que existe entre neoliberais e o estado de bem-estar social no Brasil, que os neoliberais não querem. Os neoliberais não querem estado de bem-estar social no Brasil. Eles não querem saúde gratuita para todo mundo, não querem educação pública para todo mundo. Eles querem fazer isso que o Tarcísio está fazendo lá em São Paulo, privatizar tudo, terceirizar e, né, o Estado tem que ser mínimo, né? Coisa que nenhum país desenvolvido faz, porque não são trouxas, não são otários, ou não são pilantras, né, como é o caso do Tarcísio, tá? E aí um exemplo claro, né, para poder, dois exemplos aqui para poder perceber esse equívoco dessa parte aqui da galera que acredita nesse negócio de não polaridade. Primeiro exemplo, uma palestra do Ciro Gomes, lá que ele estava falando para um grupo de banqueiros, e aí um sujeito lá, um gerente de banco, vira para ele e pergunta, ô Ciro, a gente acha que o próximo presidente tem que ter 4 características, sei lá, e aí uma delas é o agregador, né? E aí o Ciro vira para ele e fala, meu querido, esse negócio de agregador é muito bonitinho, mas quer ver um exemplo de agregador? O Romero Jucá. O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula, líder do governo Dilma, líder do governo Temer. Quer maior agregador que isso? Agora, a questão é a seguinte, né? Esse sujeito, Romero Jucá, que era do PMDB, ele é do partido de direita. Ele só é líder do governo Lula porque o Lula foi obrigado a fechar uma aliança com o PMDB para governar. Então o papel dele ali é atrapalhar o projeto de governo. Essa ideia de que, né, mas ao mesmo tempo ele fica parecendo que é um grande agregador, porque está aí sempre, né, como líder entra a esquerda, entra a direita, ele está de líder do governo, né? Isso apaga, isso meio que embaça a perspectiva das diferenças, né? E para finalizar ainda esse exemplo aqui, essa fala ali é de um sujeito do mercado. Essa gente acredita nisso mesmo, alguns são até ingênuos, né? Não são nem
eles não têm nem uma certa autorreflexão mais cínica do seu caráter ideológico. Eles acham mesmo que existe isso aí, né? O agregador que vai chegar ali, né? E vai colocar todo mundo para conversar na mesa de maneira tão bonitinha que vai todo mundo sair satisfeito. Isso não existe, não tem como, né? Não dá para deixar essa gente que xingou o Lula de ladrão ontem na Câmara, essa gente não fica satisfeita quando o povo ganha, quando a esquerda coloca um projeto ali para poder taxar o jatinho deles ou a lancha deles e retirar o imposto do pobre, né, que está ali pagando mais do que essa gente. Eles não gostam disso. Não tem como deixar essa gente satisfeita. Não tem lógica de agregar que resolva isso. Tem que ser só, tem que romper com essa gente e defender o outro lado. Não tem jeito, é polaridade mesmo. Tá? E o segundo exemplo, que na verdade aí já é uma tentativa, né, no outro lado aí dessa mesma questão, foi o Lula levando lá o Arthur Lira para a ONU, para assistir um discurso na ONU, para ele tentar... o Lula tem esse estômago, né? O Lula tem esse estômago mesmo para poder dialogar com uma quantidade gigantesca de pilantras ali, né? E enfim, e aí levou o Arthur Lira, que é esse sujeito que tá aí, né? Tá atrapalhando o país já tem muito tempo. E enfim, foi levar o Arthur Lira para ver se de repente socializa o cara um pouquinho, civiliza ele, demonstra para ele o seguinte: olha só, meu irmão, tem coisa que é muito mais do que... O mundo é muito maior do que aquela tua defesazinha de casta ali no teu estado lá, com o negócio de orçamento secreto. Adiantou? Porra nenhuma. O Lira volta e já tá aí defendendo pauta de direita, né, para negócio de... já estão aí querendo sabotar o orçamento para o ano que vem. Então, quer dizer, não tem jeito. É polaridade com essa gente. Mesmo que você tenha estômago, como o Lula tem, para poder, de certa forma, fingir ali, ou tentar, né, de minimamente civilizar essa gentalha que só tem projeto privado. Né? E aí tem o segundo exemplo, né, o segundo tipo de gente que acredita que é possível não haver polaridade, que é a galera que são os que se apegam a elementos de costumes, né, e que esses elementos alienam a discussão sobre o papel do Estado, que é o projeto político-econômico. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Essa segunda postura gera dois efeitos. Né? Quando você centra no debate dos costumes, muitas vezes acontece isso que eu citei aqui, dessa gente do YouTube, que fica defendendo que o negócio é atacar o Bolsonaro porque ele é autoritário, mas o neoliberal não é. Entendeu? Porque o neoliberal não... E aí essa gente tende a olhar e ver o seguinte: o neoliberal não está atacando o identitário. Né? Ele não está atacando o identitário, como o Bolsonaro ataca. Mas se ele tiver que botar o Bolsonaro lá para atacar os identitários, para poder defender a grana dele, ele bota. Então é preciso dizer isso. Porque essa gente tem ali no escaninho do seu posicionamento uma abertura para a ditadura. A direita no Brasil é golpista e ela tem uma abertura que permite ditadura militar sem problema. Que é justamente esse mesmo comportamento que eu estou ponderando desde o início aqui, que é o que elimina a polaridade. Né? E aí, então, quando você tem essa postura ingênua aqui de ficar, não, porque o importante é bater no Bolsonaro, mas os neoliberais são, né, a gente tem que dialogar com eles no mesmo plano, né? Tem que ser agregador. Né? Não, se abrir as pernas para essa gente, eles metem ditadura no país. Tá? E o segundo efeito, né, é que isso acaba alienando para os fatores econômicos, que são muito importantes, e eu cansei de ver aí neo-identitário de esquerda dizendo que a Dilma sofreu um golpe misógino. Que ingenuidade, né? Se a presidente fosse a Bia Kicis, não era impeachmentada. Simples assim. Se a presidente fosse a Michele Bolsonaro, não era impeachmentada. Porque o problema da Dilma não era ser mulher, o problema da Dilma era ser de esquerda. E esses neo-identitários ingênuos ficam, né, enfim, viajando na mariola e acaba, e o resultante disso aí é que eles não enxergam uma perspectiva econômica mais ampla. Ficam nessa discussãozinha de misógino, blá blá blá, e não entendem feminismo, blá blá blá, e não entendem que na verdade a discussão ali é uma discussão de economia, de um projeto econômico, né, no Estado. Tá? Isso é importante de frisar. Bom, e aí, pessoal, foi essa abertura para finalizar, né? Pautada
na ilusão da tolerância absoluta que gerou o Bolsonaro e o protofascismo autoritário, né? A ascensão da extrema-direita é, em parte, resultado da crença de que é possível não exercitar escolhas no campo político. E uma das coisas que... A direita, na verdade, ela é cínica, né? Parte da direita é cínica. O próprio Bolsonaro, que é um imbecil, que está o tempo todo defendendo o lado da ditadura, de vez em quando ele se apropria de alguns elementos do cinismo neoliberal e usa aquilo para fingir que não é. Por exemplo, a questão do viés ideológico. Não, a gente vai governar sem viés ideológico. Essa é uma estratégiazinha linguística da direita neoliberal, né? Que fica dizendo, não, só, a discussão aqui é técnica, tá? Eles estão, inclusive, querendo acabar lá com algumas nomeações políticas, né, de políticos de partido, em alguns cargos lá do Congresso, ou do governo, na verdade, porque eles sabem que quando vem do partido, a escolha ideológica da pessoa é aberta, né? E eles gostam de fazer isso porque aqueles que não dizem que é aberta, né, aqueles que não dizem a sua escolha, que fingem que não tem lado, geralmente são de direita, né? Por isso que eles querem fazer isso aí, tá? Bom, pessoal, então como é que a filosofia pode ajudar a gente a entender isso? Tá, vamos lá. Essa questão, tá, da polaridade, ela é um debate complexo, né? Porque isso existe em tudo na vida, né? Em todos os lugares a gente vê isso, as diferenças estão sempre em jogo. Um exemplo disso, claro, é a questão matéria e energia, tá? Enfim, o corpo da gente, né, um aglomerado de matéria, mas formado também de energia. E quando você vai descendo, né, no microscópio até os elementos ali, né, até esses elementos mais, né, enfim, os elementos muito menores que o átomo, né, bósons e tudo mais, você começa a perceber que a lógica ali é uma lógica de energia, de movimentação constante, e essa dicotomia, essa separação radical entre energia e matéria, ela é pautada por uma visão polar que, numa perspectiva complexa, se encerra, né? Você começa a olhar que, na verdade, esses aglomerados físicos, eles são compostos por matéria e energia que flutuam de estado para estado, né? Tá aqui o Edgar Morin, que pode ensinar bem aí. Posso até fazer vídeos no futuro explicando isso aqui com mais detalhes, tá? Isso tem uma vantagem, porque isso faz a gente entender a coisa de maneira mais ampla, como perceber, por exemplo, um contexto de um continente inteiro, não apenas de um país específico, e aí você tem uma perspectiva complexa. Mas se você fica só nisso, né? Ou seja, né, se você vai para o global e começa a esquecer o local, né, você acaba achando que não existe mais local e que tudo é global. Isso é uma coisa que a gente chama na filosofia, está aqui o trabalho do Jameson, tem alguns trechos aqui desse livro que ele fala sobre isso, tá, no pós-modernismo. A gente chama de homologia, né? Homo de igual, logia de logos, razão, né? Quer dizer, a razão do igual, como se tudo fosse a mesma coisa. É exatamente o que defendem aqueles que não pode haver, que dizem que não pode haver polaridade, né? Bom, então, pessoal, aí é o seguinte, exemplo disso aí, divisão disso aí. Mais uma vez eu cito esse livro do Agamben, que tem coisas brilhantes aqui, e mais uma vez eu digo aqui, eu não vou fazer uma crítica ao Agamben aqui no sentido estrito, né? Mas estou apontando aqui nessas abordagens dele o fato de que ele está discutindo a questão a partir da perspectiva do global, e só. E está ignorando questões locais, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que ele define política, olha só. Página 126, a política, 126 e 127, né? A política é aquilo que corresponde à inoperosidade essencial dos homens, ao ser radicalmente sem obra das comunidades humanas. A política porque o homem é um ser argós, que não é definido por nenhuma operação própria, ou seja, um ser de pura potência, que nenhuma identidade, nem a nacional, né, e nenhuma vocação podem exaurir. Este é o significado político genuíno, blá blá, continua, né? E aí a política poderia ser nada mais do que a exposição da ausência de obra do homem. O que ele quer dizer com isso? Esse exercício da vida pública, ele demonstra, né, que a gente está conectado com muito mais coisa do que a ideia de país, nação, estado, cidade pode dar conta, né? Então, se eu gosto, por exemplo, né, um exemplo simples aqui, se eu gosto de Beethoven, eu também sou um pouquinho alemão, né, no meu gosto, né? Eu não sou só brasileiro, tá?
E é importante ponderar isso, é importante entender isso, da mesma forma que é importante entender que matéria e energia não existem radicalmente separados, né? Desculpa. Essa é a perspectiva complexa, né? E isso também aparece, por exemplo, na perspectiva do Miyakoto, quando ele pondera aqui a questão, né, das linguagens. Agora, essa fala do Miyakoto aqui eu já acho mais interessante do que a fala do Agamben, porque o Miyakoto não está preso só no global, né? Ele diz aqui na página 24, eu já citei aqui bastante esse trecho, né? Ele diz: o que advogo é um homem plural munido de um idioma plural. Se ele parasse aqui, era o Agamben, né? Mas ele continua, ele diz: ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. O Agamben está só na asa e na viagem. Ele já esqueceu que existe uma raiz e um lugar, né? Então, quer dizer, e aí essa perspectiva, quer dizer, eu acho esse pensamento aqui do Miyakoto um degrau a mais na reflexão do que a gente vê no Agamben. Porque a partir desse pensamento do Miyakoto a gente compreende que não dá para não ser polar, mesmo que a gente carregue essas duas coisas dentro da gente. Tem um certo momento que você tem que parar de ser global, entender o seu local e agir nele para modificar aquilo ali. Ignorando, inclusive, às vezes até combatendo o global, né? É o caso, por exemplo, de certas intervenções de multinacionais em certos países do terceiro mundo, que muitas vezes pioram a vida das pessoas, né? E isso precisa ser combatido. Senão, a ideia de... Porque essa coisa de linguagem plural, né, e de ausência ali, de identidade fixa e tudo mais, isso muitas vezes ignora que essa, né, a empresa multinacional é uma certa manifestação disso. Fica parecendo que não tem, né, não existe ali uma raiz naquilo ali que está recebendo. O governo dos Estados Unidos recebe dinheiro das empresas que estão em países do terceiro mundo e que são de proprietários norte-americanos, né? Isso é um fato concreto. Se a gente ignora isso, a gente acaba sendo alienado, né? E aí, pessoal, né, qual é a saída para isso, né? Eu estou até lendo um livro de poesia agora muito interessante da Valéria Campos, chama-se justamente Objeto Sem Contorno, né? Na perspectiva complexa, você começa a perder os contornos, e se você não amplia para esse ponto aqui do Miyakoto, que é um ponto de complexidade ainda mais amplo, né, na esfera política, você fica sem contorno achando na política de Estado, porque sem contorno na arte é genial. Agora, na política de Estado, você acaba, né, você acaba ficando cego para a disputa de projeto, né? Que é uma coisa que existe de fato. Grande livro também, eu vou falar um pouquinho sobre ele também em próximos vídeos aí, tá? E para finalizar, né, tem um exemplo das fake news também, que são isso aí também, né? As fake news são isso aí, né? Como se não tivesse raiz aquilo ali, né, e tal, e as pessoas começam... O livro do Agamben se chama Meio Sem Fim. A fake news é invariavelmente uma coisa que as pessoas começam a ler pelo meio, né? E não entendem a origem porque não entendem o processo, não entendem as diferenças de projeto, né? E geralmente quem faz as fake news são a direita. E aí, para finalizar, pessoal, qual é a saída para isso, né? Qual é a saída para isso? A saída para isso, uma das saídas possíveis é aquilo que o Zizek chama aqui de paralaxe, tá? Nesse livraço aqui, que é A Visão em Paralaxe. E aí deixo para vocês aqui duas citações rápidas dele para poder entender isso aí, tá? Ele diz na página 14 que fala da questão do Kant, né, e da ilusão transcendental, e diz que é a ilusão de poder usar a mesma linguagem para fenômenos mutuamente intraduzíveis e que só podem ser compreendidos a partir de uma espécie de visão em paralaxe, de um ponto de vista sempre mutável entre dois pontos entre os quais não há síntese nem mediação possível. Portanto, não há relação entre os dois níveis, nenhum espaço em comum. E aí ele continua nessa reflexão e sugere a visão dele para o que é isso aí, na página 18, tá? Vamos ver se vai dar tempo aqui. Ele fala que, ele diz aqui, né, este livro dele, né, se baseia na decisão estratégica, político-filosófica de chamar essa lacuna que separa o mundo de si mesmo pela palavra paralaxe, que há vários modos de paralaxe, e o exemplo que ele dá é da dualidade entre onda e partícula. Quer dizer, é justamente a percepção dessas diferenças, né? E posso fazer mais vídeos aqui também para explicar isso aqui de maneira mais ampla, tá? Porque é um tema bem interessante aí. Mas o fato é que uma das soluções é essa aí, lançar uma visão em paralaxe
para a política brasileira e entender as diferenças entre a esquerda e a direita. É o que tem feito, por exemplo, o Janones, né? Estou com esse livro dele aqui, o Janonismo Cultural, para poder ler aí, tá? nos próximos meses. E, enfim, que ele entendeu essa questão e está fazendo esse exercício da guerrilha cultural, da guerrilha política aí, de maneira muito interessante. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? É importante a polaridade, a filosofia tem muito para contribuir aí nesse campo da política de Estado no Brasil, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui!